Olá! Neste vídeo gostaríamos de esclarecer todas as dúvidas sobre os répteis. Vamos começar com o básico. Os répteis abrangem cerca de 7.000 espécies conhecidas. Eles surgiram há cerca de 300 milhões de anos, tendo provavelmente evoluído de certos anfíbios. Foram os primeiros vertebrados adaptados a viver em lugares secos. Embora alguns animais deste grupo, como as tartarugas, sejam aquáticos. A Terra já abrigou formas gigantescas de répteis, como os dinossauros. Hoje esse grupo é representado por animais de porte relativamente menor, como os jacarés, tartarugas, cobras e lagartos. Os répteis têm o corpo recoberto por uma pele seca e praticamente impermeável. As células mais superficiais da epiderme são ricas em queratina. Ela protege o animal contra a desidratação e representa uma adaptação à vida em ambientes terrestres. A pele pode apresentar escamas, placas ou carapaças. Os répteis, assim como os peixes e os anfíbios, são animais pseudo-térmicos. A temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente, assim se adaptando a ele. A respiração dos répteis é pulmonar, seus pulmões são mais desenvolvidos que os dos anfíbios, apresentando dobras internas que aumentam a sua capacidade respiratória. Os pulmões fornecem aos répteis uma quantidade suficiente de gás oxigênio, o que torna dispensável a respiração por meio da pele, observada nos anfíbios. Aliás, com a grande quantidade de queratina que apresenta, a pele torna-se praticamente impermeável, o que impossibilita a aquisição de gás oxigênio. O coração da maioria dos répteis apresenta 2 átrios e 2 ventrículos parcialmente divididos. Nos ventrículos se misturam o sangue oxigenado e não oxigenado. Nos répteis crocodilianos, os 2 ventrículos estão completamente separados. Mas o sangue oxigenado e o sangue não oxigenado continuam se misturando, agora fora do coração. Em sua maioria, os répteis são animais carnívoros. Algumas espécies são herbívoras e outras são onívoras. Eles possuem sistema digestório completo. O intestino grosso termina na cloaca. Os alimentos contêm moléculas complexas que não podem ser absorvidas pelas células diretamente, necessitando de ser hidrolisadas por enzimas. Esta etapa é essencialmente química, facilitando quando os alimentos são previamente triturados e fragmentados, o que aumenta a área de contato com as enzimas. Os répteis possuem órgãos dos sentidos que lhes permitem sentir o gosto e o cheiro das coisas. Os olhos possuem pálpebras e membrana nictitante, que auxiliam na proteção dessas estruturas. Eles têm glândulas lacrimais, fundamentais para manter a superfície dos olhos úmida fora da água. Destacamos aqui uma estrutura existente entre os olhos e as narinas de cobras, chamada fosseta loreal. Ela possibilita que a cobra perceba a presença de outros animais vivos. Isso por meio do calor emitido pelo corpo deles. Embora os répteis não tenham orelha externa,
Alguns deles apresentam conduto auditivo externo e curo, que fica abaixo de uma dobra da pele, de cada lado da cabeça. Na extremidade de cada conduto auditivo situa-se o tímpano. Ele que se comunica com a orelha média e a interna. Vários experimentos comprovam que a maioria dos répteis é capaz de ouvir diversos sons. A excreção dos répteis está adaptada à mínima perda de água possível. O produto de excreção nitrogenado é o ácido úrico, eliminado pela cloaca. Juntamente com as fezes, na forma de uma pasta semissólida. No sistema nervoso dos répteis ocorre uma mudança do centro de atividade encefálica, que nos anfíbios estava situado no mesencéfalo e nos répteis muda para os hemisférios cerebrais. Tal mudança resulta da invasão do pálio por muitas células nervosas para começar a formar o neopálio. O cérebro dos répteis é mais desenvolvido do que dos anfíbios. Porém não se compara ao das aves e mamíferos. O encéfalo apresenta 2 longos lobos olfativos ligados aos grandes hemisférios cerebrais. Atrás destes ficam 2 lobos ópticos ovais. Depois vem o cerebelo mediano, com forma de pera, maior que nos anfíbios. O mielencéfalo expande-se lateralmente por baixo do cerebelo. Depois estreita-se formando a medula espinal. Ventralmente, entre as bases dos hemisférios cerebrais estão os tratos ópticos e nervos ópticos, seguidos pelo infundíbulo e pela hipófise. Há 12 pares de nervos cranianos e nervos espinais pares para cada somito do corpo. Há botões gustativos na língua e órgãos olfativos à cavidade nasal. Os ouvidos são do tipo característico de vertebrados terrestres. As células têm origem de ramificações ventrais não cruzadas, que têm uma posição similar à das células homólogas nos anfíbios, constituindo grupos que são um pouco diferente arranjadas no canal central e bordas mais ou menos próximas à substância branca. Determinados dendritos agem através dessa substância branca e formam ramificações nervosas, que não se apresentam tão grandes como em anfíbios, estando mais concentradas as partes laterais e ventrais da coluna. As células que contribuem para essa formação ou um início de rede nervosa apresentam-se de vários tipos. Células de projeção ventral, células funiculares, células de junção ventral ou anterior, células de von Leynsek na medula cervical e possivelmente alguns outros neurônios. O arranjo das projeções dos nervos ventrais variam de animal para animal, em um nível consideravelmente grande. Existe a possibilidade das ramificações ventrais não serem limitadas por somente um niótomo. Porém, pode conter algumas fibras niótomo mais adjacentes. Na medula torácica das tartarugas, as células originadas de fibras somáticas diferentes estão ausentes devido à falta de musculatura rígida. A maioria dos grupos de células consistem em corpos celulares de neurônios no pescoço e musculatura dorsal com grupos de células mais laterais particularmente bem desenvolvidas na sua forma, que estão presentes na medula cervical e lombar, concentrando-se na região de inervação motora dos membros. Nas serpentes a substância cinza tem arranjo regular. As projeções laterais mostram alguma similaridade com os tubarões. Essas células motoras são provavelmente comparáveis a grupos médios de tartarugas e crocodilos.
Nos crocodilos, a inervação da musculatura rígida se apresenta pelo prolongamento da medula. Assim como em serpentes, onde grupos laterais aparecem na região lombar. E um alongamento cervical como em tartarugas. A medula espinhal de crocodilos apresenta algumas peculiaridades. Em primeiro, a posição frontal diferente do canal central. Segundo, o aparecimento de núcleos na periferia das células. Os neurônios que constituem o grupo de células periféricas afiladas formam feixes funiculares laterais. O sistema reprodutor dos répteis foi um importante fator de adaptação desses animais ao ambiente terrestre. Os répteis fazem uma fecundação interna, o macho introduz os espermatozoides no corpo da fêmea. A maioria é ovípara, ou seja, a fêmea põe ovos, de onde saem os filhotes. Esses ovos têm casca rígida e consistente como couro. Os ovos se desenvolvem em ambiente de baixa umidade. A fecundação interna e os ovos com casca representam um marco na evolução dos vertebrados, pois impediram a morte dos gametas e embriões por desidratação. Assim, em relação à reprodução, os répteis tornaram-se independentes da água. A tartaruga marinha e muitos outros répteis aquáticos depositam seus ovos em ambiente terrestre. Eles ficam cobertos de areia e aquecidos pelo calor do sol. O ovo é rico em vitelo, substância que nutre o embrião, e é capaz de reter a umidade. Na casca há poros, pequenos orifícios que permitem a entrada de oxigênio do ar e a saída de gás carbônico. Ou seja, a troca de gases. Isso ajuda a manter o embrião vivo. A maioria dos répteis não precisa cuidar dos seus ovos e filhotes. Os filhotes, quando prontos, saem da casca usando seus próprios recursos. Porém, tanto o jacaré, quanto o crocodilo têm muito cuidado com os ovos e os filhotes. A fêmea põe os ovos no ninho e fica por perto até o nascimento dos filhotes, que são carregados na boca até a água, onde ficam com a mãe. Alguns chegam a permanecer com a mãe por mais de 3 anos. O ovo possui uma casca protetora, resistente e porosa. E um sistema de membranas e de bolsas internas, observe os anexos embrionários. O core protege contra abalos mecânicos e contra a penetração de micro-organismos. O amnion evita a evaporação. O saco vitelínico contém o vitelo, que alimenta o embrião durante o seu desenvolvimento. O alantoide permite o armazenamento de resíduos metabólicos, na forma de uma pasta semisólida. E realiza trocas gasosas com o ar que penetra através da casca porosa. Na realidade, as trocas gasosas acontecem na região de fusão do alantoide com o córeo. Agora vamos conhecer as principais ordens em que se divide a classe dos répteis. Os quelônios são as tartarugas, os jabutis e os cágados. Tem o corpo recoberto por 2 carapaças. A carapaça dorsal, na parte superior do corpo, e o plastrão, na parte inferior. Essas 2 carapaças são soldadas uma à outra. Há aberturas apenas para a saída do pescoço, dos membros anteriores e posteriores e da cauda. As tartarugas são aquáticas e podem viver em água doce ou salgada. Suas pernas têm a forma de nadadeiras, o que facilita a locomoção na água.
Os jabutis são terrestres e seus dedos são grossos. Os cágados vivem em água doce e seus dedos são ligados por uma membrana que auxilia na natação. Esses animais não têm dentes. A boca apresenta um bico córneo usado para arrancar pedaços de alimentos. São todos ovíparos. O grupo tem cerca de 300 espécies. E ocupa habitats diversificados como os oceanos, rios ou florestas tropicais. Os quelônios estão na lista dos maiores répteis do mundo. Os crocodilianos são os crocodilos e os jacarés, que são os mais evoluídos dos répteis atuais. São grandes répteis aquáticos. Os crocodilianos têm corpo alongado e recoberto por placas córneas. Possuem 4 membros, que são usados para a locomoção terrestre e aquática. O jacaré tem a cabeça mais larga e arredondada do que a dos crocodilianos. E, quando fecha a boca, seus dentes não aparecem. Já o crocodilo tem a cabeça mais estreita e, mesmo com a boca fechada, alguns dentes são visíveis. Os membros desta ordem distinguem-se dos outros répteis pelo sistema circulatório. Os crocodilianos têm um coração com 4 câmaras, mas ao contrário dos mamíferos. O sangue oxigenado mistura-se com o sangue não oxigenado. Isto através de uma comunicação entre a artéria aorta e a artéria pulmonar. Dentro do grupo, as famílias distinguem-se entre si pela morfologia da cabeça e características da dentição. Jacarés e crocodilos habitam regiões tropicais, geralmente às margens dos rios. No Brasil só existem jacarés. Eles são encontrados na Amazônia e no Pantanal Mato-Grossense. São predadores e têm poucos inimigos naturais, alimentam-se de presas animais vivas ou mortas. O crocodilo só ataca figuras humanas quando provocado ou quando sua fome ultrapassa todos os limites. Enterram-se no barro para hibernar ou estivar. São ovíparos e chegam à maturidade sexual por volta dos 10 anos de idade. Os crocodilídeos são dos poucos que, ainda hoje, conservam a maior parte dos traços físicos de seus antepassados. O Protozochus, crocodilo pré-histórico de 200 milhões de anos atrás, era tão grande que não hesitava em atacar e devorar até os imensos dinossauros. Mas seus descendentes têm dimensões bem mais modestas. O maior exemplar já encontrado media cerca de 10 metros de comprimento. E seu corpo tinha quase 4 metros de circunferência. Era um crocodilo do tipo estuarino. Sua carcaça foi encontrada em Bengala, na Índia. Essa é a espécie de crocodilos que atinge maior tamanho. Ao chegar à idade adulta, um estuarino de boa saúde tem aproximadamente 3 metros de comprimento. Ele não para de crescer, quanto mais velho, mais comprido fica. O mesmo acontece com o crocodilo do Nilo, que também se torna bem grandinho com o passar do tempo. No Novo Mundo esses répteis não crescem tanto e, talvez seja por isso, que ninguém o chama de crocodilos. Os escamados são os lagartos e as serpentes. Esses animais têm a pele recoberta por escamas e dividem-se em 2 grupos menores: lacertídeos e ofídeos. Os ofídeos compreendem as serpentes ou cobras, répteis que não têm pernas.
A grande maioria desses animais possuem glândulas que produzem veneno. Uma serpente é peçonhenta quando seus dentes são capazes de inocular veneno nos animais que ataca. Os dentes têm um canal ou sulco que se comunica com as glândulas produtoras de veneno. No momento da picada, o veneno escorre por esse canal e é inoculado no corpo da presa. O veneno das cobras tem toxicidade variada, alguns neurotóxicos, como os da naja, afetam o sistema nervoso e os centros respiratórios. E outros hemotóxicos, como o das cascavéis e víboras, que destrói as paredes capilares e os glóbulos vermelhos. O corpo é alongado, coberto por escamas. Eles trocam de pele à medida que crescem, o qual acontece ao longo de toda a vida do animal. Não possuem ouvido externo. Percebem as vibrações do solo através do próprio corpo. Os olhos não possuem pálpebras móveis, dando a impressão de permanecerem sempre abertos. A língua é bífida, isto é, dividida em duas pontas. Os órgãos das serpentes são como os dos demais vertebrados, porém apresentam formato alongado. As cobras, assim como as aves, não possuem bexiga, expelindo a urina juntamente com as fezes através da cloaca. As serpentes ocupam quase todos os tipos de ambientes do globo terrestre. Os ofídeos podem ser aquáticos ou terrestres. Entre os aquáticos há os que vivem em água doce e os marinhos. No ambiente terrestre, ocupam os habitats fossoriais, arborícolas ou terrestres, podendo viver em matas, savanas ou desertos. Os ofídeos são exclusivamente carnívoros, alimentando-se tanto de vertebrados quanto de invertebrados, os quais são engolidos inteiros, em alguns casos até 3,5 vezes o seu diâmetro. Quanto ao tamanho, estes animais têm pouco mais de 10 centímetros até cerca de 10 metros, como a sucuri. As cobras possuem os dois sexos e sua reprodução pode ocorrer de duas formas: através da postura de ovos em locais com condições de temperatura e umidade adequados, ou pelo nascimento de filhotes já desenvolvidos. A quantidade de ovos ou de filhotes varia de acordo com a espécie. Os lacertídeos compreendem os lagartos, os camaleões e as lagartixas, répteis de corpo alongado, com a cabeça curta e unida ao corpo por um pequeno pescoço. Possuem 4 membros, sendo os anteriores mais curtos que os posteriores. No mundo existem mais ou menos 6.000 espécies de répteis. Entre eles, existem os que são encontrados em poucos lugares do mundo. A seguir, alguns exemplos de répteis raros. Muitos desses animais estão em extinção, seja por causas naturais ou pela intervenção do ser humano. Muito obrigado por assistir. Este vídeo foi realizado com a ajuda do Movie Maker e do Google Tradutor.